Olá, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui, eu e meu amigo Henrique Zimmermann, mais uma vez. Henrique, bem-vindo. E eu acho que a gente podia começar logo com uma reportagem sua a respeito das manifestações que vem tomando as ruas de Tel Aviv. A gente já falou sobre isso na semana passada, mas é um assunto incontornável, me parece. Vamos assistir a reportagem. É uma das maiores manifestações da história de Israel, com centenas de milhares de pessoas. Os líderes dos manifestantes e das famílias dos 101 reféns israelitas que ainda estão nos túneis de Gaza nas mãos do Hamas dizem que o governo não faz nada para salvar as suas vidas. Muitos deles são jovens que pedem também eleições antecipadas. No dia 7 de outubro, eu senti que tinha que mudar a minha vida e tinha que ajudar e transformei-me em fotógrafo. Patimer, conjuntamente com Adar Eyal, são dois israelitas que abandonaram a sua atividade profissional depois do massacre do Hamas no dia 7 de outubro e desde esse momento acompanham as famílias dos reféns, sendo os fotógrafos da sua odisseia. Tu acompanhas os protestos desde o primeiro momento. O que é que tu achas? Cresceu de uma forma brutal. Hoje em dia estamos a ver, contrariamente ao princípio, centenas de milhares de pessoas nas ruas. Este fim de semana há 750 mil pessoas. A mensagem geral enviada ao governo pelos manifestantes é a mesma. A rechave. Agora. A pressão sobre o primeiro-ministro Netanyahu é muito forte. No entanto, por agora ainda não teve efeito. Segundo as sondagens, 60% dos israelitas dizem que o mais importante é devolver os reféns a casa. Na semana passada, homens do Hamas executaram a sangue frio 6 jovens que estavam a dançar no Festival do Nova e que foram levados para os túneis de Gaza há 11 meses e estavam num festival de música eletrónica no sul de Israel. Muitos decidiram sair à rua quando viram estas imagens. Hirsch Goldberg Folin, de 24 anos, tinha dupla nacionalidade israelita e norte-americana. O Hamas difundiu este vídeo, filmado pouco antes do seu assassinato, no que aqui se considera uma forma de terror psicológico. I can't remember the last time I saw the sun or took a breath of fresh air. A mãe Rachel, que tinha falado na Convenção Democrata nos Estados Unidos, emocionou Israel no funeral do único filho. Okay, sweet boy, go now on your journey. I hope it's as good as the trips you dreamed about, because finally, my sweet boy, finally, you're free. Os mediadores dos Estados Unidos, Egito e Catar continuam a lutar para conseguir um cessar-fogo, o retorno dos reféns e a libertação de centenas de presos palestinianos das prisões israelitas. No entanto, todos entendem que é preciso um milagre para que isso aconteça. Henrique Zimmermann, a SIC, em Tel Aviv. Ai, difícil, hein, Henrique? Toda vez que a gente vê a mãe do Hirsch, realmente a gente se emociona, não tem como. E já a gente tem mais uma imagem dela, mas enfim. A respeito das manifestações, diga, conte. A Rachel, há uns meses, veio comigo ao Papa e estivemos 12 famílias, uma delas era ela, e no meio daquilo tudo ela foi ver o Papa, levantou-se, foi falar com ele e mostrou-lhe o vídeo do filho sem um braço. O Hirsch tinha-lhe cortado um braço no Nova quando o levaram para Gaza. Imagina, ele conseguiu sobreviver tudo isso para ser assassinado há uma semana, horas antes de que os soldados chegassem e o encontrassem, e ao lado dele havia a Eden Yerushalmi, que tinha 36 quilos, ou seja, tinha perdido 25% do seu peso. Eu posso dizer que quando o Papa viu as imagens, eu olhei para ele, eu estava ali ao lado e eu via lágrimas nos olhos dele, realmente, ele estava extremamente comocionado. O que aconteceu no sábado à noite, Leila, eu pensei muito em ti, que tu gostarias de estar lá, porque o que eu vi é incrível. Ou seja,
Eu acompanho manifestações desde janeiro de 2023. Vi dezenas de manifestações grandes. Nunca tinha visto uma tão grande. 500 mil pessoas, segundo a polícia e segundo os organizadores, em Tel Aviv. 500.000, a maior manifestação da história de Israel. E depois, em todo o país, o Hadar Eyal, o fotógrafo, que agora é uma personalidade mundial, ele disse-me que ele acreditava que era 250 mil em todo o país. Ou seja, estamos a falar de 750 mil pessoas num país que tem uma população de 9.700.000 e que há muitas crianças, ou seja, que não há tantos adultos. Estamos a falar talvez 10% dos adultos do país que saíram à rua devido ao que aconteceu com estes jovens assassinados nos túneis. Henrique, Yoav Gallant diz que o Hamas não existe mais como uma formação militar em Gaza, pede um acordo, as Forças Armadas, o Exército de Israel é favorável a um acordo a essa altura do campeonato, e há aquele ponto de impasse que é o corredor Filadélfia. Há alguns dias, Benjamin Netanyahu fez aquele pronunciamento, teve lá aquele PowerPoint, dizendo que o X da questão é o corredor Filadélfia. A questão é que os túneis ali, naquela região, foram destruídos. Quer dizer, é polêmico se realmente isso é tão importante assim. Ao mesmo tempo, o Hamas diz que não vai aceitar a presença de Israel no corredor Filadélfia, fica esse impasse, não se chega a um acordo. Para onde vamos? Infelizmente, as perspectivas não são muito boas neste momento. Eu tenho a impressão que, por um lado, Netanyahu não tem um interesse em chegar a um acordo, porque talvez isso seria o fim do seu governo, e quando falarmos um pouco das sondagens, eu vou-te dizer que eu penso que o objetivo de Netanyahu neste momento é realmente manter este governo o mais possível até 2026, 2 anos mais, até às eleições de outubro de 2026, isto por um lado. Mas mesmo se o Netanyahu decidisse fazê-lo, isso pode acontecer, talvez depois das eleições dos Estados Unidos, e especialmente se ganhasse o Trump, ele poderia estar obrigado a fazê-lo, porque ele não poderia dizer que não ao Trump. Tudo isto é possível, mas o Sinwar não quer. Ou seja, o Sinwar tem a última palavra. E o Sinwar, neste momento, entende que está-lhe a acontecer exatamente o que ele sonhava que acontecesse. Estão-se a abrir frentes à volta de Israel. São 7 frentes, umas mais ativas, outras menos ativas, mas todos os dias se abre uma nova frente. Ou se reforça uma nova frente. Então, que interesse é que ele tem em pôr em perigo a sua própria vida, porque ele está rodeado de reféns que o protegem? Se não há reféns, Israel não terá nenhum problema. Eu acredito que Israel sabe perfeitamente de onde está ele, em Rafah, provavelmente, mas não se atreve porque não quer matar os reféns, não quer provocar a morte dos reféns. Ou seja, que estamos numa situação, numa espécie de catch-22, estamos aqui contra a parede, e portanto eu não vejo nada bom que possa acontecer nos próximos dias nas negociações. E eu acho que até mesmo os Estados Unidos já o perceberam, e todo aquele otimismo um pouco raro que nós tínhamos visto nos últimos dias, agora foi substituído por uma atitude um pouco mais realista. Em tempo, hoje, nessa terça-feira, há o esperado debate entre os candidatos democrata e republicano, Kamala Harris e Donald Trump, e a ver se o Oriente Médio vai ser um assunto, se Israel, Hamas vai ser um assunto, e claro que a gente vai acompanhar e depois comentar aqui. Acho que é uma expectativa também Israel, né, Henrique, nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o próprio Netanyahu está à espera das eleições nos Estados Unidos. Ele pensa que qualquer coisa que aconteça será o momento então para tentar apostar pela normalização com a Arábia Saudita. Ele pensa que qualquer presidente americano, seja o Trump, seja a Kamala, eles vão apostar pelo acordo com a Arábia Saudita, e portanto ele diz, ok, vamos esperar e vamos ver o que acontece. Obviamente ele prefere Trump, e segundo as sondagens nos últimos dias, eu acho que ele está a ter um pouquinho mais de otimismo
desde o seu ponto de vista, porque parecia que a Kamala Harris tinha ganho muito terreno, mas agora parece que parou de novo. Faltam 57, 58 dias para as eleições, é uma eternidade, as coisas ainda podem mudar muitas vezes até lá. Henrique, vamos falar um pouco da Cisjordânia? A imprensa brasileira diminuiu recentemente o espaço, né, a que dá a situação no Oriente Médio, porque há outros assuntos mais prementes, aqui ao lado toda a questão da Venezuela, por exemplo, a própria eleição americana. Mas a situação na Cisjordânia, ela é recorrente, de forma recorrente a alguma coisa. Aí tem aqui, atirador mata 3 guardas israelenses na Cisjordânia, a ativista é morta com tiro na cabeça na Cisjordânia. E soma-se a isso a entrevista que o Gershon Baskin, que eu vou ter a honra de entrevistar daqui a alguns dias no evento do IBE, ele deu ao Globo uma entrevista e um dos assuntos foi a Cisjordânia, né? E ele diz que a Cisjordânia está prestes a explodir. E aí ele explica que o norte é dominado por grupos associados à Jihad Islâmica ou financiados pelo Irã, e a Autoridade Nacional Palestina perdeu a legitimidade. Agrego mais um tempero aí nessa história. A Economist, revista britânica, trouxe há alguns dias uma matéria falando do aumento da força dos colonos, e aí até da questão imobiliária, né, que você entra ali na região e você tem anúncio de propriedades, etc. e tal, não que tenha havido um aumento no número de colonos, mas sim, eles têm crescido como força política. Então, eu queria a tua leitura. Eles estão no governo, obviamente, e um dos grandes objetivos, sobretudo do Smotrich como Ministro das Finanças, é fazer uma política de factos consumados na Cisjordânia e ir para a frente com tudo isso. É uma situação muito tensa e conforme eles continuem a estar no poder, mais farão isso. E é por isso, Leila, que eu não acredito que nem mesmo eles acabariam com este governo. Eu acho que eles entendem que não têm outra alternativa, que provavelmente não vão poder voltar ao governo em muito tempo e, portanto, eles vão aproveitar este momento, sobretudo quando eles veem as sondagens e veem que eles estão a descer nas sondagens. O Smotrich não passa ao mínimo para entrar no Parlamento. Se houvesse eleições agora, ele não entra no Parlamento, o partido dele, enquanto que o Ben-Gvir continua mais ou menos com a mesma força política que tinha antes, uns 8, 9 deputados, o que quer dizer que também não lhe convém eleições neste momento, porque eles perdem apoio, não ganham. Então, para eles é melhor isto e poder continuar a ser ministros do que outra coisa. Mas, quando falamos da Cisjordânia, é preciso falar também da Jordânia, se me permites. Comecemos pela Cisjordânia. Eu estou de acordo, vamos começar pelos factos. Os factos são que o Shin Bet, os serviços secretos internos, dizem que desde janeiro de 2024 houve 209 atentados graves que partiram da Cisjordânia, que provocaram 32 mortos em Israel. 6 esta semana. Houve 670 atentados que foram impedidos pelas forças de segurança israelenses. Estamos a falar de carros-bomba, carros armadilhados, estamos a falar de suicidas. Vimos como Khaled Mashal fez desde o Qatar um chamamento, o líder do Hamas, a que os suicidas voltem a sair às ruas e voltem a lançar-se sobre Israel, como tinha acontecido na segunda intifada. E desde 7 de outubro, Leila, o Exército e o Shin Bet fizeram 11 mil operações na Cisjordânia. Ou seja, é verdade, a Cisjordânia está a aquecer, a Cisjordânia está-se a despertar. É verdade também, e isso pode te surpreender, que a colaboração com a polícia palestina, com a polícia da autoridade palestina, continua como se nada tivesse acontecido. Ou seja, continuam a colaborar as forças de segurança dos dois lados, sobretudo contra o Hamas e contra a Jihad Islâmica, e o Netanyahu disse esta semana que no Oriente Médio, sem uma espada, não se pode viver. Mas ao mesmo tempo ele entende que tem ministros problemáticos no seu governo, que tem um tipo como o Ben-Gvir, que tem uma espécie de hobby e é incendiar a situação no Monte do Templo, no Haram el-Sharif, a esplanada das mesquitas de Jerusalém, que é o terceiro lugar mais importante para o Islã no mundo e que é provavelmente o lugar mais sensível desta região. E então ele deu ordens, anteontem, e disse que ninguém pode subir
à esplanada das mesquitas sem a sua licença pessoal. Quer dizer, ele retira essa licença e não permite ao Ben-Gvir ir lá. O Ben-Gvir não respondeu, calou e não disse absolutamente nada. Mas outro lugar, outra frente que o Sinwar vê que se está a abrir é a Jordânia. A Jordânia é, Leila, a fronteira mais longa de Israel. São 309 quilómetros, que tinham estado nas últimas décadas bastante tranquilas. Mas o Irã faz tudo o que pode para meter armas, mísseis dentro da Cisjordânia, que uma parte desses mísseis, dentro da Jordânia, que uma parte dessas armas chegue ao norte da Cisjordânia, sobretudo à zona de Jenin, e isso tudo é uma tentativa do Irã de incendiar a região e de fazer este contrabando. Também as milícias pró-Irã da Síria estão a infiltrar de contrabando armas na Jordânia. E ao mesmo tempo, esta falta de estabilidade, nós vimos esta semana a morte de 3 guardas em Allenby, na fronteira, e vimos como um jordano que veio com um homem que veio com uma espécie de grande carro, um caminhão, chegou lá, pegou numa arma, disparou-os, matou-os, e neste momento há uma investigação conjunta, matou 3 pessoas, mas nas últimas 6 semanas, e isso não tinha sido publicado, foram encontradas 4 células dentro da Jordânia, todas elas apoiadas pelo Irã, e outras tentativas de enviar caminhões-bomba para dentro de Israel, e também 3 células da Hezbollah que atuavam dentro da Jordânia e que tentavam também desestabilizar o território jordano. Agora, pensa numa coisa, a demografia é muito problemática na Jordânia. Porquê? Porque há 1 milhão de refugiados do Iraque que chegaram à Jordânia nos últimos anos, da época do Saddam Hussein, 1,5 milhão de refugiados da Síria. Eu contei-te histórias, parece-me dramáticas, com esses refugiados, professores universitários que se estão a prostituir e coisas terríveis que aconteceram nos últimos anos. E depois a UNRWA diz que há 2,5 milhões de refugiados palestinos que apoiam o Hamas, parte deles, e os irmãos muçulmanos em geral, e nós vemos que as manifestações mais violentas contra Israel desde 7 de outubro são na capital do Reino da Jordânia, Amman, onde vemos realmente os irmãos muçulmanos nas ruas. Eu diria que o grande desafio do exército da Jordânia foi parar massas que queriam chegar até à fronteira de Israel. Nós temos um vídeo, não sei se o temos aqui à mão, no qual se vê um desses manifestantes na rua que diz nesse vídeo, não pode ser, vejam, é bastante incrível o que ele diz. Isto é em Amman esta semana. O Hamas conseguiu entrar em 4 horas e conquistar o sul de Israel. Por que é que nós não fazemos o mesmo? E em vez disso, os nossos governos não nos deixam fazer isso e cada um pensa nas suas cadeiras. Ou seja, manifestantes na rua em Amman que dizem isto é o sonho do Sinwar, uma nova frente que se abre aqui com a Jordânia, e o exército teve o grande desafio de parar milhares de pessoas que queriam ir à fronteira com Israel e infiltrar-se dentro de Israel e que obviamente se opõem a qualquer tipo de relações com Israel, de normalização com Israel. Eu devo dizer-te que há uma tensão muito grande, quase inexplicável, entre Netanyahu e o rei Abdallah. Quando eu falo com o Papa diz-me sempre que para ele o rei Abdallah é a pessoa mais interessante e mais brilhante que há no Oriente Médio. Eu discuto um pouco com ele, eu acho que é Mohammed bin Zayed, o líder dos Emirados, mas em qualquer caso ele gosta muito do rei Abdallah, e eu devo dizer-te que as relações militares entre o exército de Israel e o exército da Jordânia são muito melhores do que as relações políticas. A mesma coisa acontece com os palestinos, com as forças policiais da Autoridade Nacional Palestina. Em qualquer caso, houve uma coisa positiva que aconteceu ontem, e é que o Bibi, o Netanyahu, mandou ao rei da Jordânia um compromisso pessoal de que ninguém vai violar o status quo
no Monte do Templo, na esplanada das mesquitas, como tem feito Itamar Ben-Gvir nos últimos meses. Ou seja, que estamos a ver, por um lado, um aquecimento da situação na Cisjordânia e, pelo outro, na fronteira mais longa que Israel tem, que é a Jordânia, que sempre tinha sido uma fronteira muito tranquila e que é muito fácil infiltrar-se pela Jordânia em Israel, porque parte da fronteira está totalmente aberta. Vamos falar um pouco sobre a situação na faixa de Gaza, porque houve um ataque com mísseis e, segundo o exército de Israel, 3 integrantes importantes do Hamas foram mortos. O Samer Ismail Hader Abu Daqqa, que seria o chefe da Força Aérea do Hamas, Osama Tabash, chefe de vigilância e alvos na divisão de inteligência, Ayman Mabu, outro representante sênior aí do Hamas. Estou colando aqui essas informações do Israel de fato. Agora, o que a imprensa está dando é que, segundo, naturalmente, fontes do Hamas, haveria pelo menos 40 mortos. E esse ataque foi feito ali na região de Khan Yunis, onde há muitos refugiados, e daí que até faz sentido você ter um número aí de vítimas elevado. Então, que informações você tem sobre isso e a importância dessa ação israelense? É uma mais, Leila, não tem uma importância, eu diria, especial. O que Israel está a fazer, na minha opinião, neste momento, é terminar o trabalho que Israel começou a partir do massacre de 7 de outubro, no dia 20, no dia 17, 18, quando começa a invasão terrestre pela primeira vez em quase uma década que Israel entrou em Gaza. O Hamas conseguiu o seu objetivo, que era arrastar o exército para dentro de Gaza, de forma a provocar vítimas civis, e sabiam que desta maneira eles poderiam abrir frentes em diferentes lugares, como está a acontecer neste momento. O cenário, eu diria que aqui o guionista de tudo o que estamos a viver foi o Yahya Sinwar. Foi ele, um homem muito fanático, muito perigoso, muito, eu diria, uma pessoa muito radical nas suas posições, mas que ao mesmo tempo muito inteligente, muito preparado e que conseguiu realmente parar, de alguma forma provocar o ataque de Israel e abrir todas as frentes que ele queria abrir, como ele conseguiu, e estamos a ver. Não é só os Houthis no Iémen, é agora a Cisjordânia e a Jordânia, e sem dúvida eu acho que temos que estar muito atentos ao que vai acontecer no Líbano, porque eu tenho a impressão, Leila, pelo que eu ouço, quando ouço as mensagens subliminais do Gallant, do Ministro da Defesa, do chefe do Estado-Maior, tenho a impressão de que Israel está a preparar-se para terminar esta etapa do combate nas próximas semanas em Gaza e passar para o norte para poder devolver às suas casas 80 mil israelenses que tiveram que abandonar as suas casas, e estamos a ver como o Hezbollah está a destruir as aldeias, as povoações, os kibbutzim e as cidades como Kiryat Shmone, que são um pouco, eles continuam a lançar mísseis e a destruir casa por casa, ruas, etc. Eles não vão ter de onde voltar, se não for assim. Então, voltando a Gaza, eu acho que neste momento, Leila, é muito raro que haja combates cara a cara. Os homens do Hamas que ainda estão lá e que estão ativos trabalham hoje, funcionam hoje como uma guerrilha, como um grupo terrorista. De vez em quando eles saem dos túneis porque não podem mais, disparam contra os soldados e voltam e desaparecem de novo. E um pouco essa é a guerra que neste momento há, tentando destruir o máximo de túneis, mas em qualquer caso eu acho que neste momento o exército é muito mais cauteloso do que era, Leila, porque a morte destes 6 jovens fez que eles percebessem que têm que ir com muito mais cuidado, porque tu lembras-te que o Netanyahu e o Gallant diziam que só a pressão militar poderia conseguir a libertação dos reféns. Neste momento a conclusão é que a pressão militar pode pôr em perigo os reféns, que é o que aqui aconteceu com estes 6 que estavam lá, e portanto vão com muito mais cuidado. Saíram informações
estremecedoras, Leila, sobre as condições destes 6 jovens, como é que eles estiveram nos últimos 11 meses. Isso provocou, eu acho, uma comoção ainda maior em Israel. Eles foram mortos horas antes da chegada dos soldados e encontraram que eles não podiam dormir, não tinham lugar para dormir, não havia ventilação. Eles tinham 2 colchões e tinham que se rotar uns aos outros porque não havia lugar para estar deitados para mais de 2 pessoas. Estavam ali, não tinham duche, não tinham banheiro, eles lavavam-se com água de beber e comiam praticamente nada. A Eden perdeu 12 quilos e pesava 30. O cadáver dela, quando ela foi enterrada e recuperado, a família viu que pesava 36 quilos. Realmente são coisas terríveis. Encontraram cadernos onde eles apontavam algumas coisas que foram levados pelo exército e agora vão ser entregues às famílias. Havia pequenas lanternas, um gerador e um xadrez. Acredita-se que eles estiveram 11 meses no escuro, não viram a luz do dia e tinham dificuldade em dormir e em respirar. Eu acho que tudo isto que estamos a ver foi o que provocou que, segundo as sondagens neste momento, Leila, 60% dos israelenses dizem ao governo que o mais importante não é a estrada de Filadélfia, é a libertação dos reféns. 60%, até mesmo dentro do Likud, até mesmo dentro da direita, mas ao mesmo tempo 61% não confiam que o governo vá trazer os reféns vivos para Israel. Isso é uma situação muito difícil também, e 43% pensam que Netanyahu é o responsável de tudo o que aconteceu, inclusive do 7 de outubro até agora. E apesar de tudo, se nós vemos as sondagens, Leila, é incrível os resultados. O Netanyahu aguenta-se, ou seja, provavelmente ele perderia as eleições contra Naftali Bennett, é o único que lhe ganha. Ele ganha a Gantz, ele ganha a Lapid. Naftali Bennett é o único que lhe ganha. E o governo perderia a maioria, ou seja, se quiseres eu dou-te os números exatos, mas o Netanyahu chegou à conclusão que ele pode perder as eleições se houver eleições antecipadas e por isso ele vai fazer o impossível por manter esta coalizão até outubro de 2026 com Ben-Gvir e com Smotrich, apesar de eles ser troublemakers para o primeiro-ministro, porque ele entende que senão vai perder as eleições e acabou a carreira política dele. Bom, falando de Hezbollah, falando do Líbano, do norte, o canal saudita Al-Hadam, de acordo com Haaretz, diz que um integrante do Hezbollah foi morto num ataque a um carro numa vila, numa cidade pequena, no centro do Líbano, nessa terça-feira, e 2 pessoas teriam sido feridas. Então, só para registrar aí mais um passo aí nesse atrito, né, das 2 partes. E os Houthis também do Iêmen abateram aí um drone americano, ou seja, a coisa continua. Vamos falar um pouco dessa questão do número, né, desses mortos que em Gaza, que é um número contestado pelo lado israelense. A gente não tem como apurar exatamente quantas pessoas morreram, mas o fato que isso tem sido uma constante desde o início da guerra, desde 7 de outubro, né? As autoridades de Gaza, ou seja, o Hamas dá um determinado número, isso é contestado por Israel, às vezes esse número prematuramente vai parar na imprensa internacional, alguns órgãos de imprensa compram esses números assodadamente, isso já aconteceu várias vezes, a gente teve aquele caso do hospital que ficou muito marcado. E aí eu trago o seguinte, a BBC britânica, né, chegou-se à conclusão com um estudo que a BBC quebrou os seus próprios princípios editoriais mais de 1.500 vezes, né, de acordo com esse relatório, desde 7 de outubro. Então, isso, aí, entre os jornalistas e a gente que acompanha as notícias internacionais, é um número que chama atenção, né, Henrique? É incrível, é incrível. Vamos pelo princípio com o que tu comentaste. Número 1,
Eu continuo pensando que o Hezbollah não quer uma guerra total. Não quer uma guerra total porque tem medo da reação do resto da sociedade libanesa e não quer ser acusado daquele que destrói o Líbano. E eles entendem que se há uma guerra total, Israel vai fazer em Beirute pior do que fez em Gaza. Ou seja, neste caso o perigo é muito maior, porque o Hezbollah tem entre 150 e 200 mil mísseis muito exatos, muito mais exatos que os do Hamas, que podem destruir partes de Tel Aviv, podem destruir partes do centro de Israel, de Haifa, do porto de Haifa. Pode ser horrível e, portanto, Israel não lhes vai dar o chance deles fazerem este ataque, como aconteceu há uns dias, quando houve um ataque preventivo da Força Aérea que impediu o lançamento de 6 mil mísseis sobre Israel por parte do Hezbollah. Ou seja, que eu penso que o Hezbollah é consciente de tudo isso. Um general disse-me uma vez que nunca um inimigo soube tanto sobre o seu inimigo como Israel sabe sobre o Hezbollah e o Hezbollah sabe sobre Israel. Isso é uma coisa que as duas partes conhecem-se bem já há muitos anos e no fundo também se temem. Há uma balança de terror aqui em tudo isto. Mas está o Irã por detrás e o Irã, o general Hussein Salami, o comandante das guardas revolucionárias, disse ontem: Israel pagará a amargura da vingança de Teherão pelos seus atos viciosos. O Irã tenta, com a retórica, manter o tema no ar, dizendo que ainda vai vingar quando for possível, quando tiver as circunstâncias, ainda vai vingar a operação contra Ismail Haniyeh em Teherã, na sede das guardas revolucionárias. Isto foi um golpe terrível para o ego deles, quando ele estava a dormir na cama e explodiu uma bomba que alguém tinha colocado debaixo da sua cama, uma bomba pequena para provocar a sua morte exata e pontual. No meio disto tudo, Deus sabe se vai haver uma reação, se vai haver uma guerra com o Hezbollah, Deus sabe se vai haver uma represália por parte do Irã ou não, agora ou quando. Será em Israel, será no exterior, como eles fizeram nos anos 90 em Buenos Aires contra a AMIA e contra a Embaixada de Israel? Ninguém sabe. Mas em qualquer caso, há tantos problemas imediatos que qualquer coisa que possa vir a acontecer depois adia-se. Mas é verdade que no meio disto tudo, Israel, que tu sabes que é uma sociedade muito democrática no ponto de vista de que qualquer um diz o que pensa e como pensa e não tem medo, e atacam o primeiro-ministro, e o presidente de Israel foi levado à prisão pela primeira vez na história por acusações de abusos sexuais e violação, e houve outro primeiro-ministro que foi levado por corrupção 1 ano e meio à prisão, o Olmert, porque deu 60 mil euros ao irmão dele, Deus sabe de onde. Tudo isso realmente eu não sei se aconteceria na Europa, por exemplo, que um primeiro-ministro seria levado por uma coisa assim à prisão. Em Israel aconteceu, e os israelenses falam abertamente. Mas se há um meio de comunicação, se há uma televisão no mundo que é vista em Israel como parcial, essa é a BBC. E vemos nos últimos meses todo tipo de, um dos programas mais, eu diria, cómicos, mas ao mesmo tempo irónicos que há em Israel, justamente de gente bastante de esquerda, é o Eretz Nehederet, e esse programa não para de se meter com a BBC. E agora vemos um estudo feito no Reino Unido que acusa a BBC de parcialidade e de ter usado 20 advogados e 20 cientistas apoiados por meios de inteligência artificial, analisaram 9 milhões de palavras que foram pronunciadas na BBC e identificaram 1.553 violações relacionadas com parcialidade, falta de precisão e edição dos materiais. Israel foi vinculada com crimes de guerra 4 vezes mais do que o Hamas e com genocídio 14 vezes mais do que o Hamas, que, te lembro, fez o 7 de outubro, e com a violação do direito internacional 6 vezes mais do que o Hamas. Israel foi acusada de genocídio, para dar-te um exemplo, 283 vezes, comparando com 19 que o Hamas foi acusado. O relatório define o canal árabe da BBC como um dos meios mais parciais do mundo,
Em 11 casos, dizem, a cobertura foi realizada por jornalistas que se declararam publicamente, segundo o estudo, o seu apoio ao Hamas. A BBC desmente essas acusações num comunicado e diz que põe em dúvida a metodologia da investigação e diz que a cobertura não pode ser avaliada somente com a conta das palavras, mas diz que tomará em conta o relatório com muito cuidado, mas ao mesmo tempo diz que de nenhuma maneira os seus jornalistas celebraram atos de terrorismo. Eu penso que a BBC não é a única, que há outros meios no mundo que esqueceram um pouco a ética do jornalismo. Israel não é perfeito de nenhuma maneira. Eu acredito que há muitas coisas que vão ser investigadas no futuro. Eu acredito que há muitas coisas em Gaza que aconteceram que são incorretas, que não deveriam ter acontecido. Provavelmente devem-se ter cometido crimes de guerra também, mas isso não significa que todo o exército seja crime de guerra e tenha feito crimes de guerra, e isso é preciso um contexto segundo o qual quem provocou tudo isto foi o Hamas, quem meteu em Israel 6 mil pessoas. Tu lembras que nós dizíamos 3 mil? Segundo as últimas avaliações eram 6 mil, não 3 mil. E não entraram por 60 e pico lugares como pensávamos, senão por 121. E mataram o maior número da história de Israel e até, eu diria, desde o princípio do sionismo em 1882. Tudo isso não se pode esquecer, tudo isso é um facto. Eu sou dos primeiros que acredito que se pode criticar o governo, deve-se criticar o governo. Israel é uma democracia, mas não se pode realmente perder o norte. E em alguns meios dá-me a impressão que se caiu numa espécie de caricatura. Falavas-me antes do número de mortos. É certo. Eu não sei se o Ministério da Saúde do Hamas, tu sabes que em árabe, no Islã, existe uma coisa que se chama a taqiya. Taqiya quer dizer, e a mim disse-me isso o Ahmed Yassin, o fundador do Hamas, e disse-me isso o Mahmoud El-Zahar, o líder número 3 do Hamas, é legítimo mentir em nome do Islã e da Jihad. Agora, eu acredito que o número de mortos é um número alto, o número de civis mortos, muito mais alto do que eu gostaria de ver. Mas digamos que são 40 mil, digamos que é verdade 41 mil, o que diz o Hamas neste momento. Não te esqueças que há 17 mil, Israel tem uma lista de 17 mil nomes de homens do Hamas que foram mortos. Ou seja, que não todos são civis. Há pelo menos 17 mil que são terroristas, para alguns, milicianos, militares, guerrilheiros do Hamas, que morreram e que estão os seus nomes e que iam vestidos. Eu falei outro dia com um menino, um paraquedista, que está em Gaza há 7 meses já, e que me disse, eles vão todos vestidos de civis. E porquê é que eles vão vestidos de civis? Para, no caso de morrer, ser contabilizados como civis. E sabes outra coisa que ele me contou muito interessante? Muitas vezes eles andam na rua sem armas, têm as armas escondidas em lugares à volta, depois vão procurar as armas e começam a disparar ou a lançar mísseis. Mas são contabilizados como civis. E eles não são civis. Eles são membros da Nukba, da elite do Hamas, do Azadin al-Qassam, o braço armado, e isso tudo não podemos esquecer. À parte disso, há uma coisa que ninguém fala e que tu lembraste agora, Leila. No caso do hospital, tu lembras-te que houve, segundo o Hamas, 500 mortos. Esses 500 mortos foram contabilizados pelo Ministério da Saúde. Quando se descobriu que não foi Israel, como se sabia, foi a Jihad Islâmica, alguém retirou esses 500 dos 40 mil ou dos 41 mil? Duvido. Tu sabes quantos ataques fracassados de foguetes houve desde Gaza sobre Israel que caíram dentro de Gaza? Milhares de mortos, provavelmente. São contabilizados como ataque de Israel ou não? Ou seja, eu não confiaria no Hamas para a estatística da guerra, mas mesmo assim eu tenho a certeza que há muitos civis mortos, crianças, adultos, mulheres, idosos, muitos mais dos que deveria haver, porque eles são reféns do Hamas desde o ano 2007, quando o Hamas fez um golpe de Estado em Gaza, e isso é terrível e é uma situação que é preciso acabar. Agora, eu proponho que vejamos o vídeo do Eretz Nehederet, do programa de sátira sobre a BBC.
Good evening from London. Here are some news from the war in Gaza. Israel has bombed a hospital, killing hundreds of innocent people. More. Much better. With more details, our Middle East correspondent, Harry Whitegilt. Good evening, Rachel, from the illegal colony of Tel Aviv. Israeli officials have denied bombing the hospital, but we have video footage showing it and indeed. Absolutely shocking, Harry. Yeah, we got this video from Hamas, the most credible not terrorist organization in the world. I'm sorry, Rachel, I've got some terrible news. The United States Pentagon says it has evidence Israel did not bomb the hospital. Wait, what? What? Well, I guess it's going to be one of those things we can never be sure about. Like how the Jews knew about 9/11 and did not go to work that day. No, they just published recording of Hamas freedom fighters admitting they were the one who fired the missiles by mistake. إذا تقود يا أولهم أن ياريتي تتيل شيلانو على بيت خليمش العتسمينو. يا الله بسيدة لا نرى ولا هيوش ما كما هو مهم كاخذ ضحيم يعني تل عسل تل باصل. Well, I guess we'll never know exactly what happened. لولو زي نحن. It's just going to stay a mystery. شو ميستري يا مجنوني دي نحن اللي قامرة نحن. But it's still Israel's fault. É uma coisa que este tipo de fenómenos o que fazem é reforçar a direita em Israel, é reforçar aqueles que dizem não importa o que façamos, vão-nos sempre atacar e vão-nos sempre criticar, e muitos dizem se fossem os britânicos ou os norte-americanos, eles fariam coisas muito piores do que nós fazemos. Nós mantemos um standard. E olha, não sei se tu viste o último artigo do Bernard-Henri Lévy, um dos filósofos mais importantes do mundo na atualidade, que fala do silêncio mundial depois do assassinato dos 6 reféns nos túneis. E ele diz os judeus do mundo e os judeus de Israel estão sozinhos. O seu novo livro chama-se Israel Alone, Israel sozinha. E diz o Hirsch Goldberg Polin, era um norte-americano e israelense. Como é que não há manifestações de raiva coletiva nos Estados Unidos ou nos campos, nas universidades dos Estados Unidos? Porquê? Porquê que isso não acontece? Porquê que ninguém protesta em nenhum lugar do mundo? E não só isso, vou dizer uma coisa mais. Parte dos mídias no mundo simplesmente não contaram ou contaram assim rapidamente o que aconteceu com estes 6 jovens, que o único pecado deles foi estar num festival de rock e dançar. No dia 7 de outubro, no dia errado, no lugar errado. Como é que não houve nenhuma explosão de manifestantes que dizem isto não pode acontecer no ano 2024 e é uma coisa que não se pode aceitar? Eu acho que o Bernard-Henri Lévy tem algo de razão aqui, e são perguntas que é preciso fazer, porque o que está aqui em jogo é demasiado sério. É por isso que vemos coisas como estas, sátira como esta, mas no fundo tem um fundo de verdade em muitos aspectos. Henrique, para a gente encerrar, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, pedindo uma aliança islâmica contra o que ele chama de a ameaça crescente do expansionismo de Israel. Erdogan está-se a converter, ou ele quer converter-se no Saladino moderno. Ele sabe que Sinwar está nos túneis, não tem nenhum tipo de contacto com ninguém, está fechado, está isolado, e Erdogan quer capitalizar tudo o que o Hamas fez
nos últimos meses, transformando-se no herói de parte dos setores do mundo muçulmano. Erdogan é um irmão muçulmano, é o único irmão muçulmano com êxito nos últimos anos, relativo, mas êxito, porque os irmãos muçulmanos perderam no Egito, perderam na Tunísia, perderam em Marrocos, perderam noutros lugares da região, mas na Turquia não. E ele continua estando no poder, e nas últimas semanas ele falou de que a Turquia poderia no futuro declarar a guerra a Israel. E agora fala de uma aliança islâmica geral contra o imperialismo de Israel. Tudo isto acontece depois da morte de uma ativista turca norte-americana numa manifestação na Cisjordânia. Ele aproveitou esse ambiente anti-israelense na Turquia para atacar. É um tema sério, é um tema problemático. Eu só te quero dizer uma coisa. Antes de 7 de outubro, Erdogan era como alguém que estava a flirtear com Israel todo o tempo, porque pensava que Israel ia dar o seu gás, ia-lhe vender o gás e transformar a Turquia num hub de gás israelense para a Europa. Quando Israel lhe disse que não, porque conhece a sua ideologia e preferiu o Chipre, preferiu o Egito e preferiu a Grécia, ele não perdoa a Israel tudo isso, e todos esses sentimentos anti-judaicos, antissemitas quase eu diria, e por outra parte anti-israelenses, saíram, e no fundo Erdogan hoje em dia é um dos grandes, eu diria, uma das grandes bandeiras daqueles que protegem os grupos islamistas radicais como o Hamas e a Jihad Islâmica. Henrique, querido, muito obrigada por mais essa conversa. Semana que vem vamos estar juntos de novo. Em breve vou estar aí em Israel com você, Henrique. Aí a gente faz um presencial. Isso vai ser fantástico. Isso aí. Pessoal, e antes da gente se despedir, eu lembro que você pode comprar ingressos para assistir à minha conversa com o Gershon Baskin no Rio de Janeiro, dia 23 de setembro, uma segunda-feira, às 19h30. Vai ser um teatro no Shopping da Gávea, Zona Sul. Então, para quem estiver no Rio, para quem é do Rio, você pode aí, pelos canais aí do IB, adquirir esse ingresso, reservar aí um assento, uma cadeira para você. E lembro também que por meio desse QR Code na sua tela, você pode colaborar com o Instituto Brasil Israel. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado, Leila. Até breve.